Érica falou, tem coisas que não entendo nas lives. Você diz sobre atrair a pessoa de novo. E outras diz sobre quebrar contato zero, caso a pessoa não reaproxime. Vamos lá. Eu vou falar sobre isso aí. Olha que interessante. Isso já é uma característica do guardião da família. É entender essa linha tênue entre não correr atrás, não pedir para voltar, como eu sempre falo, né? É saber atrair a pessoa. Mas o atrair não é ficar esperando ela entrar em contato com você. O atrair significa não pedir para voltar e assim por diante, que eu vou falar algumas coisas aqui hoje para você. E quebrar o contato zero é parte da estratégia para que você demonstre uma mudança para que ele sinta a atração. É diferente, beleza? Valores, princípios, saber os pilares, tudo isso verdadeiramente está correto, mas nós vamos colocar isso de forma organizada, beleza? Então eu quero colocar algumas coisas aqui para vocês, para que vocês possam discutir e internalizar para que a gente possa amanhã, inclusive, mergulhar nesse processo. Então, a grande ideia aqui, quando a gente fala em guardião da família, nós vamos muito além da simples vontade de ter o ex ou a ex de volta. Então, é muito importante te colocar. Quando você fala, eu sou o guardião da família, nós estamos considerando que você está colocando, instalando uma crença em você. Vamos colocar todo mundo na mesma linha, né? Crença é uma sensação de certeza, aquilo que você acredita e coloca verdadeiramente, tá? Para fora e acaba vivendo. Então, o que é uma crença? É isso, tá? Então, assim, quando você fala que você vai ser o guardião da família, você tem que entender, internalizar essa crença, ou seja, gravar no seu subconsciente que ser o guardião vai muito além de apenas querer a pessoa de volta. Então, escreve a primeira frase aí para mim no chat para a gente poder estar alinhado. Guardião vai muito além de querer o ex de volta. Você tem que colocar isso na sua cabeça e instalar, nem que seja no começo ou na marra, mas depois você vai colocar isso como uma parte muito importante. Beleza, pessoal? Maravilha? Beleza. Segundo ponto. Essa nossa live hoje, ela vai ser para mostrar os passos que você precisa para se tornar um guardião, herói ou heroína da família. Ou seja, mostrar os pontos chaves que você precisa se dedicar. E, naturalmente, você vai entender que todo o processo vai dar continuidade depois, com toda a base que eu vou colocar hoje aqui para vocês, vai dar continuidade no nosso evento. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto. Vamos lá, respira fundo. Abre o peito. É isso aí. Quebra o padrão e presta atenção aqui. Primeira coisa que você vai fazer comigo aqui é o seguinte, é sentar esse dedo no coraçãozinho e no like e no joinha para poder empurrar essa live para mais pessoas que estão precisando desse conteúdo. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Guardião da família defende famílias, não só a própria. Então, isso daí é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Um guardião da família, uma pessoa que se tornou um verdadeiro guardião, herói e heroína da família, fez uma coisa muito importante. Aliás, eu diria que é uma das coisas mais importantes. Se você não tiver essa característica, não tiver esse passo que eu vou falar agora, dificilmente você vai se tornar um guardião da família. Você está numa comunidade de guardiões, mas você vai ter que se transformar e, vamos dizer assim, merecer viver isso, porque você merece viver isso. Então, vamos lá. Primeiro ponto muito importante é que um guardião da família, quando se torna verdadeiramente o herói, a heroína da sua família, tem um ponto que se chama ele tomou uma decisão. Ou seja, a pessoa decidiu se tornar um guardião ou uma guardiã da família. E assim, não é mais negociável. A decisão, ela é concreta, profunda, não é da boca para fora. E ele se mantém firme nessa decisão. Ele é fiel e íntegro com si mesmo ou com si mesma em relação a continuar tomando essa decisão todos os dias, custe o que custar. Então, preste atenção. A decisão não é uma vez.
A decisão é todos os dias. Então escreve aí para a gente entender e marcar isso na nossa mente. A decisão que eu tomei tem que ser diária. Ah, eu decidi emagrecer. Beleza, fui lá, me matriculei na academia, na nutricionista, estou fazendo uma dieta. Para você vencer nesse resultado, você tem que decidir emagrecer todos os dias. A decisão é diária. Tá fazendo sentido, pessoal? A decisão é diária. A decisão é todos os dias. Eu tenho que me manter fiel e íntegro comigo mesmo, com os meus sonhos, com os meus objetivos e com aquilo que eu estou buscando. Se eu não tomar decisão todo dia na hora que eu levantar, ontem eu estava decidido, hoje eu conto uma história e eu desisto. Hoje eu vou falar, Luciano, mas é diferente. Ah, não, Luciano, porque lá estava um outro cenário. Não, porque era uma situação bem diferente ali. Não, você decidiu desistir. Fechou? E junto a isso, existe um valor por detrás para ser um guardião da família. Que é o seguinte, você tem que acreditar na família. Num mundo onde o divórcio, a separação, a busca desenfreada pela própria felicidade, custe o que custar e passe por cima de quem for. Não interessa se é filho, filha, se é marido, se é família, se é o raio que os parta. O que importa é ser feliz. Só que tem um problema. Não está aí a situação, não está aí a solução. Eu quero que você seja feliz. Eu não quero que você reconstrua o casamento para ser infeliz e reconstruir de qualquer forma. O problema é que o foco em buscar a felicidade fora de uma família, porque acha que a família que é o problema, é onde está a situação. Então nós temos que acreditar na instituição, instituição familiar, eu digo. Nós temos que acreditar no matrimônio, no nosso maior tesouro nessa vida. No final das contas, lá na frente, é sempre nós, marido, esposa, filhos, e faz, inclusive, perpetuar tudo isso, fazer o mundo ser melhor, evoluir sobre o processo. Então, nós temos que acreditar. Se eu não acredito e falar, se der, deu, se não der, não deu, eu vou ver o que vai dar, e assim por diante, você mata as possibilidades e não é fiel à própria decisão. Ah, Luciano, mas e se ele ou ela decidir não ter mais? Ok, mas você vai ser firme e vai lutar até a última gota de sangue por aquilo que você acredita. E aquilo que eu venho falando nas últimas lives consistentemente. Tem gente que fala assim, Luciano, mas aí eu vou lutar por uma coisa que não tem volta, não vai valer a pena. E eu vou falar uma coisa para você que eu tenho falado consistentemente. Nunca se perde quando se luta pelo que se acredita. Nunca se perde quando se luta pelo que se acredita. Isso é muito importante. Ok, pessoal? Então, pode até ser que eu sou muito aqui transparente com vocês e eu sei que o mundo humano, ele vai além do que a gente gostaria. E, infelizmente, existe... Infelizmente, não, né? Felizmente, existe o livre-arbítrio, mas, às vezes, a liberdade do outro influencia na minha. E, às vezes, o resultado pode não ser o que eu queira. Ou seja, a reconstrução, porque a outra pessoa teve livre-arbítrio. Mas nada irá tirar a minha paz de espírito, a minha sensação de saber que não só eu tenho uma vida melhor, eu evoluí verdadeiramente, ok? E eu vou ter paz de saber que eu fiz tudo que era possível e imaginário. Por isso que eu falo, lutar até a última gota de sangue. Até porque, às vezes, a pessoa do outro lado fala que não quer mais. E a vida vem, Deus aquebranta o coração e faz um milagre. Ele vai provar que ele é o Senhor do impossível. E quando você desiste e joga totalmente a toalha, você vai fechar a porta que Deus abriu. Na verdade, a gente não tem esse poder, mas você não aproveita a porta que ele abriu. Então, galera, faça a sua parte, se prepare, pegue o caminho e mergulhe no caminho que Deus vai abrir para você. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Inclusive, para ele entregar algo extraordinário para você, você vai ter que provar que está preparado e é um merecedor de receber isso.
Tudo bem, pessoal? Então, o segundo ponto. Vamos lá. Falamos aqui o quê? Primeiro, um guardião da família. Ser um guardião da família é uma pessoa que decide e ela vai priorizar. Vai priorizar. Então, ela vai colocar o processo na frente de tudo. Ok, pessoal? Então, e aí nós vamos entrar em algumas características. Então, lembre-se, uma pessoa que se tornou guardião ou guardiã da família, ela internalizou algumas características, que é o que eu quero colocar agora aqui para vocês, beleza? É o seguinte, primeiro, a característica de um guardião, anota aí e escreve para você começar a trabalhar. Primeiro, o guardião, ele decidiu ser protagonista. É isso aí, Larissa, você matou a charada nessa aqui. O guardião, ele é protagonista da própria vida. Ele decidiu eliminar o vitimismo. Mesmo que ele ainda não saiba como, mas ele decidiu eliminar. Muitas vezes a pessoa vira para mim e fala, Luciano, ele me abandonou, não é justo. Esse é um estado de vitimismo que a pessoa não faz por mal, mas ela mergulha no processo. Ela mergulha no vitimismo. E quando você mergulha no vitimismo, você coloca o volante do seu carro, que seria a sua vida, nas mãos de outra pessoa e diz, eu não posso fazer nada. Eu não tenho mais nada que eu possa fazer. Tudo bem? Então, o guardião tem uma característica interna. Ele decide ser o protagonista da própria vida. Ele vai entrar numa guerra interna, espiritual e carnal. Porque quando a gente tem vontade de suprir somente as necessidades da carne, nós estamos utilizando dos nossos desejos egoístas. E a gente esquece de colocar o olhar para fora. E isso faz eu perder, inclusive, o meu brilho. E achando que o mundo tem que ser cada vez melhor para me atender. Beleza? Vamos lá. Então, protagonista eliminando o vitimismo. E aí depois, uma característica muito importante. Coloquem aí em letra maiúscula para vocês. Humildade. Humildade. Como assim humildade? Humildade para saber que o que eu sei até onde eu estou não vai me levar para o ponto aonde eu quero. Se você soubesse como resolver o problema que você está vivendo hoje, você já estaria vivendo a solução e uma nova vida. Se você ainda não sabe viver, se você ainda não está vivendo, é porque não sabe e precisa descobrir, aprender. Voltamos novamente para o mundo bíblico, né? É gozado que a gente não consegue fugir disso. É uma sabedoria literalmente milenar. E aí fala o quê? Lá nos Provérbios, ame a sabedoria, o conhecimento. Entregue tudo o que você tem pelo conhecimento, porque com o conhecimento você não só recupera, como prospera muito mais do que você tinha antes. E as pessoas estão agarradas em pequenas coisas, não querem dar o braço a torcer e resolver da própria forma através do ego e do orgulho. E fala, eu não preciso. Sabe como eu sei que a pessoa está com orgulho lá, atacadão? Ela normalmente vira para mim e fala assim, isso aí eu já sei, já escutei falar sobre isso. Isso eu já conheço. Não, já sei. Isso eu já sei como é que faz. Você conhece alguém assim? Tem pessoas que você vai falar de qualquer assunto e a pessoa já ouviu. Se você falar de um filme, ela já assistiu, e se bobear, já assistiu um filme melhor. Se fala de uma viagem, ela conhece tudo da viagem. Se fala não sei o quê, tudo ela sabe. Nada ela escuta. Tudo ela já tem o conhecimento e ela não escuta sobre o processo. E qual que é o problema em fazer esse tipo de comportamento, ter esse tipo de comportamento? A pessoa não evolui, ela só está querendo alimentar e inflar o próprio ego. Então, se você tem pensamentos como esse, de, isso aí eu já conheço, isso aí eu já ouvi, isso aí eu já vi você mesmo falando, Luciano. Nossa, você falou isso aí em uma das lives. Então a pessoa desliga. Não vou escutar. Eu vou falar uma coisa para você. Você só vai poder falar que você conhece de um assunto e tem sabedoria quando você gera resultado e já mudou condições da sua vida por causa daquele conhecimento. Ou seja, você tem a informação, o conhecimento, a sabedoria. O que é isso? Quando você coloca em
prática e gera resultados. Se você não tem resultados em cima daquilo que você diz que sabe, você não sabe. Você só tem a informação, mas você não tem a sabedoria. A sabedoria é algo automático, está instalado dentro do seu subconsciente. Você age sem pensar, porque aquilo virou parte de você. De fato, você domina o conhecimento. Se você não tem resultados sobre aquilo, você não sabe, você tem só informação. Então vamos colocar o véu aí da humildade. Qual que é a outra característica do guardião da família? Ele aprendeu uma coisa importante. Ele aprendeu a priorizar. A reconstrução e principalmente a própria evolução virou uma prioridade na sua própria vida. Tudo na vida é questão de prioridade. O problema nunca foi recurso. O problema nunca foi falta de tempo, falta de dinheiro, falta do que for. É falta de prioridade. Não, Luciano, você não conhece a minha realidade. As pessoas ficam bravas comigo. Desculpa, galera. Eu já tive aí. Já tive no desespero. Já tive em dívidas homéricas, literalmente, com milhares e milhares de reais. E enquanto eu não parei de contar a história, eu não saí do buraco. Enquanto eu não priorizei falar, eu preciso aprender, eu vou fazer o que tiver que ser feito, eu não saía do buraco. Para isso, eu tenho que parar com as minhas desculpas, parar de contar a história e priorizar o que é importante na minha vida. E eu vou te ajudar a mostrar o quanto isso é importante. Ok? E eu não estou falando do teu casamento, eu estou falando da tua vida. Porque se você está vivendo hoje algo disfuncional na sua relação, você pode ter certeza que várias áreas da sua vida estão disfuncionais. Por isso que o seu casamento rompeu. Então, a questão não é apenas você reconstruir o casamento. O casamento ele é uma consequência de uma vida que normalmente está disfuncionais em várias áreas. Sabe o que eu mais escuto? Luciano, olhando agora, eu percebi que o casamento foi o último elo que sobrou e que agora rompeu. Ou seja, a pessoa se agarra na única coisa que, teoricamente, a vida dela ainda vale a pena. Ela olha para as finanças, está uma porcaria. Olha para a saúde, não gosta. Tem vergonha de olhar para o espelho, não gosta de se ver. Não quer se expor. É uma pessoa envergonhada. Tem dificuldade de relacionamento com os filhos, tem dificuldade de relacionamento com os pais. Uma pessoa, de repente, agressiva, não tem intimidade com Deus. Não ajuda ninguém, o próximo, não olha para servir o próximo, não evolui. E ela se agarrando no casamento. Aí a pessoa vai embora, eu não sei por quê. Que nem hoje eu coloquei nos meus stories e falei assim, ó, quem ama tem que suportar tudo. Como é que alguém suporta? Espiritualmente, suporta. Mas humanamente, a pessoa não suporta e vai embora. Por que eu estou falando? Porque se você não priorizar as áreas da sua vida, esquece se o teu caso, do seu casamento é complicado. O meu caso é complicado, o meu caso é muito difícil, o meu vai ser quase impossível. Na boa, não estou preocupado com isso. Sabe por quê? Porque enquanto você olhar para o casamento e não restaurar a outra parte, o que é complicado fica impossível. Agora, quando você restaura, você dá um upgrade nessa complicação. Só que no ponto de favorecer você, de facilitar. O que era muito complicado passa a ficar só desafiador. Porque agora você começa a olhar com outros olhos. Você sabe quem você é, para onde você está indo, o que você merece, o seu valor, a sua vida. A pessoa olha e fala assim, epa, eu acho que eu vou perder alguma coisa se essa pessoa for embora da minha vida. O que eu estou provocando você é para você cair para dentro de literalmente uma jornada que você nunca mais vai esquecer. Só que você tem que estar com o coração aberto, com a humildade e com o foco certo. Tem gente que fala assim, de que adianta eu melhorar tudo e ele ir embora? Presta atenção nessa frase. De que adianta eu melhorar tudo na minha vida e ainda assim ele ir embora? Eu falo, olha que legal. Então, o que vale é ele ficar. Eu posso continuar na mercadoria da minha vida, provavelmente ele não vai voltar, exatamente por causa disso, e mesmo que volte, eu tenho uma vida sofrida, medíocre, que ninguém suporta, um inferno na terra. Ou seja,
e ele vai acabar indo embora. Então, eu fico sozinha e numa vida medíocre. Do que adianta eu melhorar minha vida? Caramba, é a sua vida! É a sua vida. Não é pelo outro. É por você. Só que enquanto você se vitimizar e falar que o teu caso é o pior do mundo e que é uma maldição porque você está sempre ferrado, você não vai sair de onde você está, não vai reconstruir seu casamento, e eu fico penalizado com o meu coração por isso. Porque você aceitou viver na mediocridade. E deixa eu falar uma coisa, a sua família não merece você dessa forma. A sua família merece um marido, uma esposa extraordinária. Os seus filhos merecem. Merece. A frase que eu sempre gosto, do Tony Robbins, diz: o que muda o seu destino não são suas condições, são suas decisões. Eu posso te dar um monte de exemplo aqui, inclusive de pessoas famosas. Pensa numa pessoa, presta atenção no que eu vou falar. Pensa numa pessoa que nasceu na roça, não teve acesso a estudo como todas as outras pessoas, ou muitas pessoas tiveram. Num país onde o racismo era muito pesado e ele é negro. Onde ele não tinha oportunidade e tudo estava batendo contra ele. A família não tinha oportunidade, não deu oportunidade para ele. Não tinha acesso às coisas. Essa pessoa, devido às condições dela, estaria condenada a continuar vivendo na mediocridade e morrer na mediocridade, sem realizar nada, sem mudar o mundo, sem viver nada extraordinário. Essa história que eu estou contando para vocês, alguns devem conhecer. Essa história é verídica. E o nome dessa pessoa se chama Barack Obama. E esse cara se transformou no presidente dos Estados Unidos. Pesquisa a história dele. Uma pessoa onde não tem nenhuma condição, não tinha nenhum apoio, não tinha estudo, só que ele decidiu não pertencer mais àquele caso. A sua vida depende de você. Então entenda, o seu destino, eu vou falar de novo, escreve isso para você nunca mais esquecer. Escreve para você assim, ó: o meu destino não depende das minhas condições, mas das minhas decisões. Por isso que eu estou falando, a primeira característica de um guardião da família é que ele tomou uma decisão. E a decisão tem que ser diária. Quem é você? Quem é você frente ao obstáculo, frente ao desafio? Eu não estou dizendo que está fácil a tua vida. Eu não estou dizendo que está simples, que está molezinha. Não, deve ter muita cruz para carregar. Muita gente dando porrada em você. Você verdadeiramente sofrendo, eu entendo, eu acolho você, respeito você e não estou diminuindo o seu sofrimento. Eu estou falando para você crescer frente ao sofrimento, frente às adversidades. Quando você fizer isso, você vai mudar a sua condição. Harley, desculpa, meu amigo, não é sorte. Quando você fala para outra pessoa, foi sorte, você está justificando a sua crença de incapacidade. Então você fala, a pessoa conseguiu por sorte, por isso que conseguiu. Já que eu não tenho sorte, eu não tenho como crescer. Então você decidiu ficar na condição que você tem hoje. Não é sorte. Não é sorte. A não ser pessoas que têm condições biologicamente, etc., que têm dificuldades. E mesmo assim, pega a história do Nick Svodic, que eu coloco, inclusive, dentro do método. Procura na internet. Nick Svodic. O cara nasceu sem os 2 braços, sem as 2 pernas. E o cara hoje é famoso mundialmente. O cara já trouxe milhões de pessoas para o reino de Deus da forma que ele fala da fé. Ele tentou suicídio aos 8 anos de idade. Qual é a decisão? Ele tomou o tombo. Ele também duvidou. Ele também não acreditou. Só que quando você permite entrar no fluxo, você vai viver o que você nunca viveu antes. Por que eu estou falando isso? De coração. Ah, não concordo. Tá tudo bem. A decisão que a gente toma
vai fazer nós vivemos as colheitas. E aí vem mais uma lei universal. A lei da causa e efeito, ou, se você preferir, a lei da semeadura. Hoje, nós estamos colhendo o que nós plantamos no passado, por razão, pelo inconsciente, o que quer que seja. Ou seja, nós estamos colhendo as nossas decisões do passado ou omissões por não saber. E você entrar na jornada que você vai entrar amanhã, ou no meu conteúdo aqui, eu falo para as pessoas, galera, de todo o coração. Eu falo para as pessoas. Você pode até decidir querer viver na mediocridade. E eu vou respeitar. Sabe por quê? Porque você é adulto, maior de idade, bonitinho, tem consciência e tomou uma decisão. Ok. Mas a partir desse momento, você perdeu todo o direito de reclamar da vida. Porque você está onde você está, porque você decidiu, não porque te colocaram lá. E isso é libertador. Falamos da decisão, protagonismo, eliminando o vitimismo, humildade, prioridade. E a pessoa que ativa a própria identidade e essência. O guardião é um cara que soube ativar a identidade e a sua essência, se conectar com a sua essência. E com isso ele aprendeu a se tornar uma pessoa magnética. Uma pessoa magnética, com alegria, com abundância. Abundância em todas as áreas. Ter uma vida livre, independente emocionalmente, financeiramente, tudo. Veja só. Galera, meninas, mulheres, você pode ter a sua independência, ao mesmo tempo se permitir ser cuidada, zelada, protegida. Como é gostoso ver alguém cuidar de você. Você sabe o seu valor, você sabe o seu poder, você sabe que você toca o terror na terra. Mas como é bom saber que alguém pode cuidar, que alguém pode zelar, que alguém pode proteger. Não tem nada de errado. Senão a gente confunde querer ser e não se permitir. E a gente muda o processo. Entende, pessoal? Então, ser uma pessoa magnética é o seguinte, é você aprender a mudar a polaridade para não ter mais que ir atrás, forçar, querer convencer. Você conecta as pessoas. As pessoas querem estar com você. Você atrai. O que o magnético, o que o ímã faz, né? O que a parte magnética faz? Ela, quando chega perto, ela atrai. Então, você está aqui, você atrai as coisas para você. Você atrai a pessoa para você. Entende, pessoal? O outro ponto que é importantíssimo, um guardião saber fazer, é saber da independência. Então, assim, faz o parceiro e a parceira se sentir bem ao seu lado. Seja o homem, seja a mulher. Isso traz a segurança. Segurança para situações complicadas. Sendo apoiado ou apoiada naquela situação que o bicho vai pegar. Sabendo que, às vezes, o homem ou a mulher vai ter que passar por uma situação na sua vida profissional, na sua carreira. Fala, cara, você está ali, retaguarda, apoiando. Você está vendo que a pessoa está fazendo o seu melhor pela família e você está lá junto, seja para ele ou seja para ela. E é aquela hora que você tem que ser força para resolver a parada. Porque, às vezes, o teu companheiro, a tua companheira caiu. E, ao invés de você criticar e julgar, você estende a mão e puxa. Porque você também é forte. Está fazendo sentido, pessoal, que eu estou falando para vocês? Então, galera, essas são as características principais dos guardiões. Quais são os mandamentos que um guardião, quando se torna guardião, nunca quebra? Primeiro, o nosso famoso... Vamos escrever esses aí, hein, pessoal? Escreve no chat aí, ó. Primeiro, guardião não pede para voltar. Esse é um mandamento. Esse é um mandamento. Eu lembro de um aluno, até ele colocou, ele contou a história de sucesso, né? Ele deu um testemunho para a gente. E ele falou, Luciano, eu fiquei com muita vontade de pedir para voltar, mas eu lembrava, guardião não pede para voltar. E eu não pedi, no fim ela veio. Ele criou o cenário, ele falou com a pessoa, ele conseguiu evoluir na situação. Mas
reconciliação aconteceu por parte da outra pessoa. Então, lembre-se, não pedir para voltar não é ficar paralisado, não é ficar esperando, é não chegar e falar, me dá mais uma chance? Vamos voltar? Olha só, você tem que voltar, porque, poxa, nossa vida, nossa história, pô, você vai jogar 15 anos, não é 15 minutos nem 15 dias, são 15 anos de história, 25 anos de história você vai jogar, vamos tentar novamente, eu sei que vai dar certo, nós vamos conseguir. É isso que a gente não faz, porque não funciona. Tá certo? Não funciona. Segundo mandamento, guardião não desiste. Guardião não desiste. Lúcia Fernandes, eu sou orgulhosa, não peço mesmo. Cuidado, eu entendi o que você quis dizer, mas cuidado que crença, ela é generalista. Se você fala que você é orgulhosa, você vai arrastar muita coisa problemática na sua vida, ok? Fala assim, ó, eu sou estratégica, eu sei como é que eu faço, não é questão de orgulho, e sim porque é o que funciona. Quando eu sou orgulhoso, quando eu sou orgulhosa, eu viro muitas vezes teimoso ou teimosa, eu não sei perdoar, eu não assumo meus erros e assim por diante, tá? Então, segundo mandamento, guardião não desiste. Terceiro mandamento, guardião paga o preço da transformação. Lembre-se, suor, lágrimas, ela vai fazer o que tem que fazer. A pessoa vai ser comprometida. Então, guardião é comprometido. Ok? Guardião é comprometido. Escreve aí. Vai tocar o terror na face da terra. É. Outra coisa. O guardião, mandamento, ele respeita o processo. Sabe por quê? Porque existe uma lei universal que rege a nossa vida. E o guardião que entende a lei universal, usa a lei universal dentro da sua restauração, reconciliação, reconstrução. Ok? Olha lá. Respeita o processo de reconstrução. Lei da gestação. Então, o guardião respeita o processo. Pessoal, fazendo um parênteses aqui. Quando eu falo de guardião, não pede para voltar e assim por diante, tem um parênteses importante aí. É a situação quando nós ficamos na relação, ok? Quando o seu ex e sua ex foi embora. Nós estamos falando aqui para essa grande massa. Ok? Então, por quê? Porque você ficou. Então, eu não vou pedir para voltar, já que a pessoa ficou, saiu da relação. Então, eu vou criar o cenário para ativar as emoções. Eu sei ativar as emoções e atrair a pessoa para que ela volte. Isso não se aplica quando você sai da relação, dá o pé na pessoa e se arrepende, ok? Quando você se arrepende, o jogo é outro. Aí é como se fosse o seu ex, né? Então, a pessoa que você deu o pé seria você hoje, né? Essas pessoas que estão aqui hoje. Então, você tem que ir lá e falar, olha, eu errei, cometi um erro na minha decisão. Então, você vai lá e... Ah, mas aí ela não quis mais voltar. Aí você caiu para cá. Entendeu? Então, aí você caiu para o nosso processo aqui. Beleza? Então, olha lá. Próximo mandamento. Depois não saía, né? Próximo mandamento, pessoal. O guardião, que já se tornou guardião, ele assumiu a responsabilidade pela própria felicidade. Escreve aí. Guardião é responsável pela própria felicidade. Guardião é responsável pela própria felicidade. O que significa guardião ser responsável pela própria felicidade? Lembre-se, a felicidade é uma decisão individual. Então, se você está querendo, presta atenção no que eu vou falar agora, mas como é que eu sei disso? Será que eu estou cumprindo esse mandamento? Simples. Se hoje você quer voltar com a pessoa, principalmente porque você está numa grande dor e num grande sofrimento, você tem um problema. Porque você está querendo reconstruir, não pelos motivos de restauração e reconstrução da família, etc., mas para estancar a dor e o sofrimento. E isso é o inverso de ser responsável pela própria felicidade. Eu sou feliz. E aí nós vamos naquele nossa famosa frase, o guardião quer, mas não precisa. Então escreve aí, ó, eu quero, mas eu não preciso. Por quê? Porque eu sou feliz. Eu sou responsável pela minha própria felicidade. Então, o guardião quer.
mas eu não preciso. Então, querer ser feliz é uma decisão e não é o outro que vai fazer isso por você. Ah, Luciano, pode questionar o que eu estou falando. Enquanto você não virar essa chave, não instalar essa crença, você vai colocar uma responsabilidade nas costas do outro que é impossível dele te atender. E essa pessoa vai se sentir incapaz, inferior, insuficiente para você, e isso vai acabar fazendo a pessoa, inclusive, ir embora. Porque ele fala, cara, eu não sou capaz, eu sou insuficiente. Aí ele acaba, inclusive, traindo. Porque ele fala assim, poxa, aquela pessoa, eu consigo, ela é suficiente, eu entrego, ela está bem, e as coisas funcionam, e ela acaba procurando até mesmo fora. Não justifica, mas explica. Ok? Então, eu quero, mas não preciso. Isso é libertação emocional. Galera, o que mais? Um guardião se compromete com uma transformação profunda em si, sem querer ser para impressionar o outro. Então, vamos resumir isso. O guardião entendeu. Um guardião verdadeiro da família, que vai viver o extraordinário, que vai conseguir reverter a situação, que vai ter uma vida incrível. Ele entendeu que a transformação é profunda para si e não para impressionar. Tem gente que quer se transformar para impressionar o outro. E aí não vive o quê? O desapego. Então, lembre-se, eu tenho que aprender o desapego, a habilidade do desapego, que é o famoso deixar ir. E o deixar ir não é desistir, pelo amor de Deus. A galera confunde muito isso. Galera, quando eu falo assim, galera, você tem que aprender a deixar ir. Deixar ir é você não precisar, é você não querer ter aprovação, não querer... Não, é aquela famosa história, eu tenho que aprender a perder para trazer de volta. Quando eu aprendo isso, aprendo desapego, cara, é um sentimento desapego. É uma emoção desapego. Tanto é que apego é o inverso, é uma emoção tóxica. Quando eu fico apegado, eu sofro, porque eu quero controlar, porque eu acabo ficando ciumento. Quando eu me desapego, eu tenho tranquilidade. E isso é magnético. Você inverte a polaridade. Então, lembre-se, a transformação é profunda por mim, nunca para impressionar o outro. Nunca para impressionar o outro. Ah, Luciano, mas a gente não quer reconstruir o casamento? Isso pode dar agonia num monte de gente. Entenda o que eu vou falar agora com muita tranquilidade. Tudo isso que eu estou falando vai exatamente mudar a percepção dele ou dela sobre você e vai aumentar as suas chances. Vai devolver para você as possibilidades, porque a pessoa vai começar a olhar para você de forma diferente. Vai começar a olhar para o futuro com esperança. O que fez essa pessoa desistir de você e acabar com a relação é porque ela não viu futuro mais ao seu lado. Ela perdeu a fé na relação de vocês. E não é correndo atrás que vai devolver a fé. É mostrando que ao seu lado existe um mundo diferente, extraordinário. Que ficar com você é uma experiência tremenda. E a pessoa volta a cogitar a solução e a decisão que ele teve. E para a gente finalizar a chave de ouro aqui. Para a gente finalizar a chave de ouro para vocês, galera, que é o seguinte. O guardião, o mandamento. Todos esses últimos que eu falei, ó. Guardião não pede para voltar, guardião não desiste, guardião é comprometido, guardião respeita o processo da reconstrução, guardião sabe que quer, mas não precisa, guardião desenvolve e entende o desapego, ele vive o desapego, e o guardião, por último, ele nunca, escreve bem grande para mim, o guardião nunca abandona a evolução quando tem a chance de reconstruir e reconciliar. O guardião nunca abandona a evolução. Luciano, traduz isso para a gente, por favor? Com prazer. Eu vou dar o exemplo do que não fazer para você aprender. As pessoas, quando têm a oportunidade de se reconciliar, o ex ou a ex volta e tem uma nova chance, a pessoa acaba abandonando a evolução.
e ela volta para trás. Ela perde a fibra muscular. Ela perde toda a força que ela estava desenvolvendo. Ela simplesmente se desconecta da evolução, volta a ter problemas, porque quando ela para de evoluir, ela começa a morrer emocionalmente, volta às inseguranças, a outra pessoa ainda está insegura na reconciliação, porque ela não sabe o que ela quer, ela está voltando, porque você conseguiu criar um cenário, mas ela não sabe direito, e aí você começa a ficar insegura, você começa a cobrar, mas se é para voltar, você não falou que ia voltar, então vamos voltar direito, e etc e tal, e a pessoa, pô, mas é isso que eu quero? Não, não é isso não. Não é isso não. Se você não entender o que eu estou falando, você muitas vezes vai jogar a oportunidade de viver algo incrível com a sua família no lixo. E sabe o que é pior? Muitas vezes, depois que acontece, a pessoa cai na real. Porque ela não está legal com o emocional ali, ela não percebeu. Mas depois, ela cai na real. Quando ela cai na real, ela ainda cai num problema. Porque ela cai no arrependimento e ela cai na autoculpa. Ela começa a se autodestruir por falar como eu fui burro de ter feito isso. Eu sabia que eu não devia ter parado. Eu comecei a cobrar, foi meu emocional, me sabotou, eu não sabia o que fazer. Porque parou. Porque parou. Tudo bem, pessoal? Então lembre-se, tudo que vale a pena dá trabalho. Porque aí muitos agora vão falar assim, Ave Maria, Luciano, eu estou cansado, será que vale a pena ser guardião? A minha pergunta é o inverso. Como vai ser sua vida se você não desenvolver as coisas que eu falei aqui para você? Vale a pena viver uma vida mais ou menos? Vale a pena você olhar lá na frente e você olhar para o seu passado e falar, o que eu fiz da minha vida? Vale a pena eu viver o prazer imediato de não ter esforço, ficar na minha zona de conforto, na preguiça e me arrepender? Todas as evoluções na vida é como se fosse uma escada rolante que te puxa para baixo. Para você chegar no topo, é muito esforço. Por quê? Porque a escada está te puxando para baixo. Então, você tem que andar mais rápido do que a velocidade que te puxa para baixo. Só que a hora que você chega em cima, a pessoa relaxa. Só que lembre-se, é uma escada rolante que te puxa para baixo. E você vai parar lá embaixo se você parar de evoluir. Então, mesmo quando você atingir o topo, você tem que lembrar que você pode diminuir o ritmo, você não vai fazer mais tanto esforço, mas você tem que manter uma velocidade de cruzeiro. Se você ficar rico e não cuidar das finanças, você fica pobre. Se você tiver o corpo perfeito, chegou literalmente no seu corpo maravilhoso, e você não cuidar da alimentação, não continuar na academia, você perde seu corpo e fica doente. Se você reconstruiu o seu casamento e não cuidou dele, não evoluiu, não aprendeu a fazer cada vez melhor, você vai perder o casamento. Se você chegou no topo na sua carreira e não continuar evoluindo e aprendendo, você vai ser demitido ou vai perder a sua empresa. Sabe por quê? Porque o mundo e tudo na nossa vida em torno de nós está evoluindo. Se você parar de evoluir, você naturalmente vai ficar para trás. Não tem jeito. Mas, Luciano, como é que eu faço para ter uma evolução diferente? A evolução está muito mais ligada quando você começa a olhar para você em relação às suas metas e seus objetivos. Mesmo que você tenha todo o conforto e não precise de nada hoje, porque tudo funciona. Tudo está funcionando na tua vida. Teoricamente, você tem uma vida confortável, você está tranquilo, você está tranquila. Teoricamente, você não precisa de mais nada. Se você para de evoluir, a alma começa a morrer, e você sabe disso. Você começa a ficar muito incomodado. Não é à toa que as pessoas que conseguiram chegar no topo muito alto, pode ver, as pessoas que estão lá no topo e que verdadeiramente não precisam de mais nada, não precisavam trabalhar, aliás, nem ela, nem gerações da vida dela, por exemplo, financeiramente, por que eles não param de crescer, evoluir, construir, transbordar?
multiplicar. Porque isso vai fazer você se sentir vivo. Isso vai fazer valer a pena. Então a gente tem que ter uma caçada ao que faz sentido na nossa vida. Não pode parar. O que te incomoda? Sai da zona de conforto, se joga um pouco. Acredita. Faça algo que faça sentido, algo que você gosta, qualquer coisa, mesmo que você tenha medo. Sabe por quê? A hora que você começa a fazer esse tipo de coisa, a própria vida vai começar a te mostrar outros caminhos. Inclusive, o que eu estou vivendo hoje aqui com vocês só apareceu porque eu estava fazendo outras coisas. Isso daqui não foi algo que eu nasci do berço quando eu tinha fazendo faculdade e falei, eu vou trabalhar com reconstrução de pessoas e famílias. Não, exatamente porque eu estava na vida, na ativa e com os meus problemas que eu encontrei o meu propósito. Na verdade, o propósito me encontrou porque eu estava buscando em algum lugar, fazendo coisas diferentes, situações diferentes, e assim sempre me colocando e me expondo a situações aonde de repente você sente algo, você fala, caraca, isso aqui pode mudar. E sabe o que é mais engraçado? Eu fui super resistente. Quando eu descobri o que eu poderia fazer, eu achava que não ia dar certo. Isso que eu estou fazendo. Eu achava que não ia dar certo, que não ia... Ah, tem tanta gente já que fala sobre isso. Quem sou eu? Olha a crença de incapacidade. Crença de achar que não dá certo. Crença de achar que eu era inferior. Até uma hora que mudou completamente. Eu falei, o quê? Eles que se cuidem, porque eu estou chegando. E eu vou tocar o terror na terra. Eu vou incomodar todo mundo e todos os grandes de todos esses assuntos que eu gosto de falar, porque eu sei quem eu sou, a minha capacidade, e eu vou fazer o meu melhor. Não é para concorrer, mas porque eu acho que o que eu tenho faz sentido na vida das pessoas. Ponto final. Sem medo. E graças a Deus, Deus só tem abençoado. Ele me mostrou o caminho. Só que eu estava preparado para pegar. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para cima. Beijo no coração, bom descanso e uma ótima semana. Valeu, galera!